Bom dia. Vou falar um pouco sobre o case, né? Acho que o Investe Mais Bradesco é um case bastante inovador aqui quando a gente fala do mercado de consolidação de investimentos, né, no Brasil. A gente tinha alguns players que estavam fazendo isso, mas não da maneira como nós estamos fazendo, né? Por quê? A gente tem uma missão diferente aqui, que é atender desde o pequeno investidor, ou seja, aquele cliente que tem 100, 10, R$ 1 para poupar, né, e conseguir fazer com que esse investimento consiga transformar a sua vida, né, fazendo ele investir mais, e tudo isso focando na consolidação desses investimentos do cliente. Por quê, né? Muitas vezes o cliente ele acaba perdendo a noção do seu patrimônio quando ele tem esses investimentos diluídos em várias instituições do mercado, né? Então, ele tem um pouquinho em uma instituição, um pouquinho na outra, um pouquinho na outra. Então, ele acaba não tendo uma visão do todo. E o nosso consolidador de investimentos, ele veio com a missão justamente de agregar tudo isso, né? Colocar o cliente no centro para que ele tenha uma visão geral e global da carteira de investimentos dele e consiga ter as melhores estratégias baseado naquilo que ele tem, né? E aqui o nosso grande desafio foi como eu consigo atingir, né, esse cliente pequenininho e também o grande cliente, né, que é o cliente do private. Então a gente sabe que o processo de Open Finance no Brasil, ele está evoluindo, porém a parte de investimentos ainda não, né? Então como a gente conseguiu acelerar, né, esse processo enquanto o Open Finance ainda não está disponível. Então a gente fez um processo dentro do Investe Mais que ele consegue conectar já 16 instituições diferentes, tá? Que ele pode ter aí para trazer os seus recursos, inclusive a B3, né? Então, caso o cliente ele tenha ali o seu cadastro na B3, ele consegue fazer um login e todas as informações dele de renda variável são consolidadas automaticamente no nosso app, né? E lá dentro desse app, o cliente tem diferentes informações. Então, ele consegue consultar toda a posição, né, todo o portfólio consolidado dele, e aí, tanto por instituição, como por produto, como por classe de produtos. Então, ele consegue ter uma visão super centralizada da conta dele, né, super gerencial. A gente também trouxe ali informações que são super relevantes para o dia a dia desse cliente, que é a parte de rentabilidade, né? Então, ele consegue ver ali quanto a carteira dele do Bradesco, da Ágora, todas as carteiras dele de previdência, quanto que isso está rendendo, né? Então, tanto em forma percentual como em forma monetária, tá? Ele já vai conseguir ver isso. E também a parte da valorização, né? Que é desde o momento... Põe no mudo, por favor, Buda. Que esse cliente investiu aquele recurso até hoje, quanto ele tem investido, quanto ele ganhou realmente ali na carteira dele, na estratégia de investimentos que ele está tomando. Fora isso, a gente tem toda uma visão de alocação do portfólio, onde ele consegue consultar de forma global, né, como está composto o portfólio dele, e também um resumo financeiro ali, onde ele consegue ver os maiores ganhos, as maiores perdas dele com um mapa de calor, né? Então fica algo super intuitivo e a gente consegue também classificar todos os produtos do cliente ali para ele ter uma visão, né? O que ele tem em renda variável e como está a rentabilidade daqueles ativos, o que ele tem em fundos e como está a rentabilidade daqueles ativos, o que ele tem em renda fixa, e também consegue trazer ali um valor agregado da carteira dele como um todo, né? Uma outra coisa que a gente incluiu também dentro da nossa plataforma é a questão educacional, né? Então, lá dentro do Investe Mais, nós temos conteúdos informativos, desde o cliente que tem menos informação ali, que está buscando aprender, né? Então, a gente tem tanto questões informativas, como cursos com descontos para ele diferenciados. A gente tem toda a parte de conteúdo via podcast. A gente tem toda a parte de cursos online também que ele pode fazer para aprender sobre investimentos, isso em parceria com a Ágora, né, que é a corretora aqui do Bradesco também. Fora isso, a gente também lançou lá o Momento Investidor, que é um podcast aqui do Bradesco, então o cliente, ele consegue diariamente
saber o que está acontecendo no mercado financeiro, ter uma relação de produtos lá que são interessantes para ele. Quando a gente fala de produtos, tá? A gente não está falando de produtos Bradesco e comercialização desses produtos, não. A gente está falando sobre conceitos, né? O que é melhor para o cliente investidor. Naquele momento que o mercado está, qual estratégia faz sentido? Então, tudo isso ele consegue ouvir no podcast ali, que chama Momento Investidor, e é super interessante também essa conectividade que a gente tem para atender ali todo esse público, tá? Então, Cida, eu convido a todos, quem não conhece, conhecerem, né, o Investe Mais, que é um case aí que a gente conseguiu trazer, implementar, e está sendo um grande sucesso. A gente já tem quase 150 mil clientes utilizando aí em pouco tempo de uso, tá?